É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jaqueline, eu sou enfermeira, sou mestre em saúde pública, mas trabalho muitos anos com as classes infantis, né, sendo professora, assim como vocês. Tenho 2 filhos, a Emily, de 4 anos, e o Samuel, que está de 10 anos, que está dentro do espectro autista. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite da professora Milka, porque esse é um assunto que a gente tem que tratar, porque é a realidade hoje das nossas igrejas. E muitas famílias estão vindo querendo ser acolhidas, né? Elas são famílias que já passaram por tantos lugares, sofreram tantos preconceitos, elas encontram na igreja esse lugar especial. Então, você, professora, você como membro da igreja, você tem um papel muito importante nesse processo, tá bom? Vou começar aqui. Uma coisa que eu acabei não apresentando, eu também modero a nossa rede adventista de apoio à família autista. Não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja tem uma rede, né? Vocês podem, inclusive é importante vocês saberem disso, porque vocês podem estar informando essas famílias na igreja de vocês. A rede, além de apoio, ela tem grupos do WhatsApp onde as pessoas participam. Né? Então, ali tem um grupo reunido com a mesma realidade, onde pode apoiar, informar, né? Tirar dúvidas. E temos temas específicos. Então, temos o grupo a RAF Escola Sabatina, onde as professoras trocam informações. Temos a RAF Educadores, onde professores, profissionais da área também ali se comunicam, né? E trocam informações. Então, é uma rede muito especial que vocês podem estar compartilhando aí na igreja. Então, é a igreja sendo inclusiva. A nossa igreja tem se preocupado com isso. A RAF, ela faz parte do Ministério das Possibilidades. Eu não sei se vocês já estão sabendo, né? Esse ministério já existia, mas agora está vindo com mais força, que é um ministério para incluir todas as pessoas com necessidades, né, especiais da nossa igreja. Então, entra aí surdos, mudos, né, cegos, e aí entra também a nossa saúde mental, que aí entra o autismo, a síndrome de Down, paralisia cerebral e mais. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está... Abri um outro slide. Então, nós vamos falar um pouquinho do que é o autismo. É muito importante a gente saber o que é o autismo, para poder a gente saber como atuar nessa realidade. Então, o autismo ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, onde ele atinge 3 áreas específicas, né, da pessoa, que é a parte de comunicação, de socialização e comportamental. Então, eu falo assim, que essas 3 áreas são as 3 áreas que mexem muito no ambiente da igreja. São bem as áreas onde a criança ou o adolescente ele vai estar assim, com bastante estímulo. Então, a gente chama de tríade, né? A tríade do autista, que é a socialização, comunicação e comportamento, e a tríade da igreja, que vai estar bem nessas partes. Então, se a gente... aqui um pouquinho da Rafa, né? Para vocês conhecerem essa rede de apoio. No final, eu vou colocar o link, né, do site para vocês entrarem e conhecerem um pouquinho mais e compartilhar. O nosso ministério, né, Adventista das Possibilidades. Normalmente, quem vai cuidar dessa parte na igreja de vocês é quem estiver responsável pelo departamento, tá bom? Então, como eu falei, essas são as 3 grandes áreas da vida da pessoa onde tem alteração, que é a comunicação, a socialização e o comportamento. Então, a comunicação, você pode receber uma criança, que ela vai ser, ou adolescente, que ela pode ser tanto verbal, né? Mas vai ter uma dificuldade ali de conversar, de manter um diálogo, de iniciar um diálogo, de conseguir se expressar, né, do que está sentindo. Como também você pode receber uma criança ou um adolescente não verbal, que ele não fale, né? Você vai ter aí na socialização essa dificuldade da pessoa, né, interagir, pelo fato até de ser muito concreto, né? O autista ele é muito concreto, não entende ironias muitas vezes, isso é tudo um processo, né? E você vai ter aí a questão das alterações comportamentais. Então, movimentos repetitivos, né, uma inflexibilidade.
Lembrando sempre que um autista é diferente do outro. Nenhum autista ele vai ser igual. Inclusive, por isso que o nome é espectro, né? Transtorno do espectro autista, porque é muito amplo. Às vezes, no nível 1, no nível leve do autismo, você vai ter muita diferença de uma criança nível 1 para uma outra criança de nível 1. Então, isso é muito importante a gente entender, porque a gente, às vezes, quer padronizar uma ação. Então, a gente, eu agi assim com esse aluninho, né? Autista, então eu vou agir assim com o outro? Talvez não vai dar certo essa mesma técnica, né? Então é muito individualizado. Então é importante entender a dinâmica, como a pessoa autista, ela percebe o ambiente à sua volta, para entender então os motivos pelos quais o ambiente da igreja se torna tão desafiador. A igreja, gente, chega a ser comparada para um autista a um shopping. Ou um parque de diversões daqueles com muitas luzes, sabe, com som alto. A mesma sensação que uma criança, um adolescente autista tem ao chegar num lugar desse muito hiperestimulado, ela vai ter ao entrar na igreja. São luzes que ela não está acostumada. Podem ver aqui, pelo esse próprio ambiente. Olha o tanto de iluminação, o som, né? É um som que ela não está acostumada. Às vezes a altura, né, desse som pode provocar, né, crises, porque elas se tornam muito sensíveis. A parte sensorial do autista, ela pode ser uma hipersensibilidade, né? Ele pode ter uma hipersensibilidade, ou então uma hipossensibilidade às questões sensoriais. O que seriam essas questões sensoriais? É aquilo que a gente tem, através do nosso sistema de audição, visão, paladar, olfato, tato. Então, tudo nisso, nele, pode ser muito grande a sensibilidade, ou pode ser ele não ter sensibilidade nenhuma. Então, são essas situações que, às vezes, o autista lá na igreja, quando liga aquele som, de repente, muito alto, e a criança começa a gritar, ou começa a colocar as mãos, né, no ouvido. Então, a gente, às vezes, pensa, por que esse menino está gritando? O que é isso? Essa mãe não está conseguindo controlar essa criança? Mas é porque aquele som que para a gente dá para tolerar, para ele aquilo é insuportável. Ele sente dor. Só para você ter ideia, muitos falam assim, estou sentindo dor. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, olha lá, socialização, eles vão encontrar no ambiente da igreja muitas pessoas, onde as pessoas esperam que ele cumprimente, que ele abrace, que ele o toque. Isso tudo vai gerar nele muita ansiedade. Na comunicação, vai ter ali a hora de cantar, de falar, de responder, isso tudo vai gerar uma certa ansiedade. E o comportamento, querendo ou não, a gente tem as regras, né, a conduta ideal que se deve ter na igreja. E muitas vezes essa criança ela tem um diferencial e a gente tem que ter esse olhar. Igreja inclusiva. Então, o que é a inclusão, gente? É o ato de incluir, acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos, núcleos que antes não faziam parte. Eu gosto muito dessa parte de Maria Tereza, que ela fala assim, inclusão é estar com, é interagir com o outro. Não é inclusão se eu separo uma salinha e falo assim, não, mas eu tenho uma salinha especial para as crianças, né, com necessidades especiais. Isso é inclusão, gente? Não é inclusão. Eu estou segregação, né, como falam. Eu vou estar separando, não é o ideal. Então, o que é inclusão? Também não é inclusão se eu falar, não, mas eles estão lá na salinha. Mas eles estão participando? Será que eles estão entendendo o que está sendo passado ali? Isso também não é inclusão. Inclusão é quando a gente adapta o ambiente, a gente traz essa criança para perto, para que ela possa também participar, onde ela possa também entender o que está acontecendo ali, o que aquela historinha está querendo dizer, né? Então, isso é muito importante. E essa tarefa cabe a nós, através de estratégias e didática apropriada. Podemos incluir as pessoas com deficiência, em especial as crianças, né, ou adolescentes com autismo, no plano da salvação, ensinando a palavra de Deus e, sobretudo, acolher essas famílias. Gente, a parte de acolhimento das famílias é essencial. Essa família que vai ajudar você a entender aquela criança.
Se você não se aproximar desses pais, você não vai saber as peculiaridades daquela criança, daquele adolescente. Então, as pessoas com autismo ou outros transtornos do desenvolvimento, elas já são uma realidade na igreja. Vocês mesmos já perceberam, né, que hoje a gente se escuta muito mais falar em autismo do que antigamente. É porque agora que está tendo? Não, sempre teve. A questão é que agora nós temos mais acesso à informação. Os pais, né, as famílias estão tendo mais acesso à informação e os próprios profissionais estão sendo mais capacitados. Mas aí o que está acontecendo? Além de crianças estarem sendo diagnosticadas mais cedo, isso ainda está num processo, viu, gente? O meu filho tem 10 anos, então, assim, ainda é novinho, foi diagnosticado com 8 anos, para vocês terem uma ideia. E eu corro atrás disso desde quando era bebê, que, como mãe, a gente vai percebendo que algumas coisas, né, não estão de acordo com o desenvolvimento para a idade. E quanto mais leve, mais difícil é esse diagnóstico. Então, assim, eu sempre falo, tenham muita atenção na igreja, vocês como professoras de classe, tem muitas mães precisando ser acolhidas, muitas delas não têm nem o diagnóstico, nem sabem por que o filho está se comportando daquela maneira. E, às vezes, um olhar atravessado, né, às vezes não entendendo aquela situação daquele comportamento, pode deixar essa mãe, esse pai, numa situação tão constrangedora que muitos nem voltam. E é isso que tem sido um problema nas nossas igrejas. Muitas famílias de crianças autistas ou que não têm o diagnóstico ainda, elas estão saindo das nossas igrejas, não estão frequentando, porque não se sente bem, não se sente acolhida, não se sente entendidas. E esse não é o papel da igreja, muito pelo contrário, né? Nosso papel é acolher essas famílias, porque elas precisam de apoio. Elas precisam sentir o amor de Jesus através de nós. E essas famílias, elas estão, assim, esgotadas, desestruturadas, né? Muitas vezes, por questões econômicas, um tem que parar de trabalhar para poder cuidar dessa criança, porque exige, são vários dias de terapia. Então, alguém tem que se dedicar mais, às vezes só um trabalha, e tudo isso vai gerando, né, muitos problemas, sem contar que o número de divórcios entre famílias autistas é enorme, é muito grande. Porque nem sempre o parceiro ou a parceira compreende, normalmente isso sobrecai, né, não é uma regra, mas sobrecai sobre a mãe, esse cuidado. E aí é muito complicado quando só um tem que lidar com todas essas circunstâncias. Então, por isso que é muito importante o ambiente acolhedor na igreja. E aí nós temos 4 pilares da inclusão. Primeiro, rede de apoio. Então, é uma estrutura pensada para apoiar essas famílias que recebem o diagnóstico, e ela se fundamenta em 3 níveis específicos: profissional, familiar e voluntariado. Profissional, na verdade, eu digo que são assim, são as palestras que a gente promove, esse momento que estamos aqui, ó, informando, adquirindo conhecimento, né? Então, esse momento, isso também lá na igreja é muito importante, porque a criança e o adolescente, eles não vão ficar só nas classes, eles vão para a igreja também. Então, é importante que a igreja aprenda, né? Eu falo que a maior chave assim, contra o preconceito é o conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai conseguir quebrar barreiras e vai conseguir fazer uma inclusão, né? Uma boa inclusão. Familiar é estar perto dessa família, ver as necessidades dessa família, conversar para conhecer mais sobre aquele autista. E o voluntariado são vocês, né? São os professores. É saber que precisamos de uma equipe. Eu sei que muitas vezes é difícil, na realidade, ali de algumas igrejas, já é difícil, às vezes, conseguir a professora, né, da classe. Mas o ideal e o correto seria a gente ter uma moderadora, como se fosse a moderadora lá na escola regular, que tenha uma tutora. O ideal é que nas classes infantis, né, e de adolescentes, onde tem uma criança com autismo, é que se tenha uma moderadora, uma pessoa responsável para ficar ao lado dessa criança, para dar esse suporte. A professora está lá na frente contando a história, a criança entrou em crise, ela não tem como parar aqui para dar aquela atenção à criança. E aí que entra o moderador, aquela pessoa responsável. Sem contar que
a criança com autismo, ela precisa criar um apego, uma segurança. Então, se toda vez que ela vai à escolinha, ela tem aquela pessoa ao lado dela, isso gera essa segurança. Ela já conhece quem vai estar ali para apoiar e que vai estar do lado dela. Então, já fica mais fácil, né, mais tranquilo lidar com a criança, né, nesse processo. A família, né? Então é fundamental entender a dinâmica da família autista. Ninguém conhece melhor aquela criança ou aquele adolescente do que quem convive com ela diariamente. Então é muito importante ter essa troca, ter essa conversa. Não adianta você receber a criança lá e pronto, e acabou a relação ali, devolveu para o pai. Você precisa sentar e conversar com esses pais, né? A parceria, então, é fundamental. E aí entra a questão da anamnese. A gente, como Rafa, também conversando com outras pessoas, já existem, né, esse processo de inclusão em várias outras igrejas, denominações, e a gente teve algumas reuniões e pegamos partes principais, assim, que seria muito interessante. E uma dessas partes é a anamnésia, a gente poder entregar isso, né, um modelinho, esse aqui é um modelinho para vocês, para entregar para esses pais. Porque aí a gente faz de uma forma bem assim, tranquila, leve, para obter essas informações, né, pelo menos iniciais. Depois vocês vão conversando, né, com esses pais e adquirindo mais informação. Aqui a gente colocou até ali o símbolo, né, do autismo. Então, aonde vocês forem verem essa fitinha com quebra-cabeça, vocês já sabem que é um lugar de inclusão. Então, muitas vezes em caixas, né, vocês já devem ter percebido, né, de prioridade, estacionamento, já essa fitinha. Essa fitinha simboliza o grupo, né, do autismo. Então, ali naquele lugar, ele tem prioridade de atendimento e tudo mais. Aqui a gente fez algo bem específico para uma família que já sabe o diagnóstico do filho. Mas a gente também quer orientar vocês que vocês podem fazer assim um questionáriozinho meio generalizado para entregar para todos os pais, por exemplo, que vão começar a frequentar aquela classe, né? Então vocês entregam ali para pôr o nome, se tem o nome completo, família, se tem alguma alergia, se tem alguma restrição alimentar. Então, porque às vezes a gente tem alguma confraternização, vai conversando assim com os pais, porque senão, às vezes, tem pais que ainda estão em processo de luto do diagnóstico, não quer falar sobre o diagnóstico, né? Tem pais que não sabem realmente, né, que o filho pode ter alguma necessidade. Então, com isso, a gente fazendo mais generalizado, a gente consegue obter mais informações sobre aquela criança que está chegando para a sua classe. E agora entendendo o ambiente. Então, assim, você já conversou com a família, você já entende um pouquinho, né, sobre o que é o autismo, né, procurou saber, porque tem que ter conhecimento. Você já sabe agora as necessidades daquela criança. Aquela criança não aguenta muito tempo de banco. Conversando com a mãe, ela disse que ela aguenta 15 minutos sentado. Ali, olhe lá. Então, já vou ter que me adequar a isso. Depois, eu já sei. Não, aquela criança, ela tem sensibilidade a alguns estímulos. Então, ali a gente tem, no ambiente da igreja, a gente tem estímulos como som, luzes, cheiros, né? Cheiros fortes, muitos perfumes e outras coisas mais. Então, para ele, tudo isso é muito intenso. Fontes diversas de barulho, contato, socialização, muita movimentação, grande quantidade de pessoas. Então, tudo isso a gente tem que entender esse ambiente. Com base na anamnese, né, no questionário que a gente fez, a gente tem como saber quais são os estímulos que mais provocam, né, alteram aquela criança. Então, com isso, a gente tem como fazer uma adaptação melhor. É muito interessante, porque normalmente a gente pede para separar os últimos bancos, até para facilitar para essa mãe sair, né, se ela precisar diante de uma crise. Mas é para vocês verem como é importante assim, o olhar individualizado. Com o meu filho, eu já não podia sentar no último banco de jeito nenhum. Porque se ele visse aquele tanto de cabecinha na frente dele, aquele tanto de gente cheio a igreja, gerava uma ansiedade, ele começava a ficar muito agitado. Eu tinha que sentar no segundo banco, ele tinha que ver o menos possível de gente assim na frente dele. Tinha que ter assim, a visão, né, bem limpa. Então, vocês vão vendo, né, como de uma criança para outra, a gente tem que ir adaptando, né, a realidade.
Aqui eu vou dar uns modelos de estratégias sensoriais. Então, olha que interessante. Nós temos, para quem tem uma sensibilidade muito grande, né, ao som, é aquilo que eu falo. O ideal é que a gente, não é a criança ou o autista se adaptar ao ambiente. É o ambiente que deve se adaptar à pessoa autista. Isso é o correto e isso é a inclusão. Então, o que eu peço? Se aquela igreja já sabe que tem um autista ali, vamos cuidar com a altura do som, né? Vamos ver, então, o lugar mais apropriado para colocá-lo. A gente não vai pôr ele para sentar perto das caixas de som. Então, vamos ter esses cuidados. Mas também temos a possibilidade dos abafadores, né? Que ajudam bastante a diminuir esse som, esses ruídos. Tem criança que não aceita o abafador. Então, a gente vai ter que se adaptando, tá bom? Outros modelos de estratégias sensoriais. Lá na classe da infantis, a gente pode ter a caixinha da calma. O que seria a caixinha da calma? Dentro dessa caixinha, a gente coloca coisas que normalmente essas crianças gostam, que é Lego, né? Esses blocos de montar, coloco coisas simples, uma garrafinha com água e bichinhos dentro, né? Pompons. Isso tem criança que só de ficar balançando e olhando aquilo ali acalma, massinha, né? Umas canetinhas, lápis de cor. Eu coloquei a moeba aí, mas tem criança que já não consegue, porque é muito mole. Então, a gente também, por isso que é importante conhecer cada criança. Se uma criança está em crise ou entrando em crise, você entrega uma moeba e ela não suporta a sensação da moeba, você vai piorar a situação, sabe? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. E aí a gente, além de adaptar, né, o ambiente, voltando ali só rapidinho no ambiente, a gente tem que cuidar a salinha. Às vezes a gente enche de muita coisa. Eu sei que é bonitinho, a gente quer colocar um monte de imagens, de gravuras, né? Isso tem que ter muito cuidado. Um ambiente sobrecarregado, visualmente falando, pode estimular muito estresse para essa criança. Então, vamos cuidar para não colocar muita coisa nas paredes, né? Vamos ter esse cuidado, principalmente se você já tem uma criança ou um adolescente autista na sua classe. Cuidado com os ruídos. Eu sempre falo na classe do hall, a gente usa muito, né, os instrumentozinhos, eles gostam mesmo. Mas a gente tem que ter cuidado com o som desses instrumentos. Uma vez eu fui numa classe que tinha um chocalho, gente, mas era um chocalho que o barulho de um já valia por todos. Quando juntaram todas as crianças com aquele chocalho e começou a balançar, eu que não tinha a sensibilidade, fiquei desesperada, eu fiquei pensando, imagina que uma criança com autismo. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção, sem contar que mesmo para crianças típicas, o excesso de barulho vai provocar uma agitação e depois vai ser mais difícil você controlar, depois puxar de novo essas crianças para se acalmarem e dar sequência, né? Então, assim, tenham esse cuidado. Como que eu posso fazer esse momento como eu vou escolher esses instrumentos? Então, desde a escolha do que você vai utilizar na sala, você já tem que estar pensando, né, nesses detalhes. Pessoas autistas apresentam pensamentos concretos e literais. Por isso que é tão importante a parte visual, né? A gente chama das pistas visuais. Eu falo que até o jardim, isso é muito tranquilo, porque as nossas já é voltada para essa parte mais concreta, né? A gente usa bonecos, usa bastante gravuras. Então, essa parte é mais tranquila no contar as histórias para as crianças de hall e jardim. É tanto que o hall a gente vai mudando, né, os objetos conforme vai contando a história. Isso chama atenção. Mas a minha preocupação tem sido a partir ali dos primários, juvenis e adolescentes, onde essas crianças, né, que agora não vão ser mais, né, esses juvenis, esses adolescentes, eles vão continuar, né, com essa situação de serem mais concretos e literais e não vai ter mais aquelas imagens. E aí? Como que a gente faz? Aí muitos perdem o interesse nessa idade. Não querem ir porque não se sentem compreendidos, não querem ir porque não entendem nada do que está acontecendo lá, escutam um monte de palavra. Então, é nesse ponto que a gente tem que começar a prestar assim, né, mais atenção.
como que eu posso chamar a atenção desse juvenil, desse adolescente? Será que a partir dessa idade, muitos que a escolinha sabatina às vezes é na escola mesmo, mantém aquelas cadeiras enfileiradas? Não é o ideal para um adolescente, para um juvenil com autismo. O ideal é a roda de conversa. Então, ali, vamos colocar esses alunos em roda para eles interagirem, né, de uma forma mais tranquila, para evitar com que ele acabe se isolando mais. Vamos usar imagens. Por que não continuar usando imagens? A gente só muda agora o perfil, né? Que antes era a imagem de crianças orando, né? De crianças cantando. Agora a gente pode pôr imagens de quê? De adolescentes fazendo isso. Se você tem uma televisão na sala, alguns têm essa possibilidade, coloca ali um PowerPoint com as imagens do que vai acontecer, né? Então, a gente sempre fala assim, então, apresentar atividades que sejam objetivas, sem muito rodeios, tentem sempre ir direto ao ponto, né? Use imagens, figuras, pistas visuais para facilitar o aprendizado. E, por fim, mais do que as histórias apresentadas, são os princípios, os valores cristãos que a gente pretende ensinar. Então, a gente conta ali a história, tem a imagem, tudo. Mas a gente precisa ensinar os valores, de forma que ele entenda. Então, assim, eu quero falar sobre o perdão, conto uma história, mas é importante ele entender o que é o perdão. Então, eu tenho que mostrar isso em imagens para ele entender. Eu vou colocar ali 2 crianças ou 2 adolescentes de cara feia, emburrado, brigando, e depois eu vou mostrar uma imagem deles se abraçando, deles sorrindo, se cumprimentando, e assim tornando aquela lição mais concreta. Então, aqui eu dou um exemplo, né, básico, e isso para vocês podem estar montando na realidade de vocês. Uma coisa muito importante são as histórias sociais. É quando você conta para aquele aluno, né, para aquela criança, aquele adolescente, o que vai acontecer. Então, assim, eles gostam muito de rotinas, eles gostam de saber antes o que vai acontecer, eles não gostam de ser pego de surpresa. E o que acontece? O sábado é um dia totalmente diferente dos outros dias da semana. Então, eles vão estar num ambiente que eles não estão acostumados, fazendo coisas que eles não fazem, e por isso que o culto familiar é muito importante. É imprescindível, porque esse culto ele vai se familiarizando com o que ele vai encontrar lá na igreja. Então, isso é tanto para crianças típicas quanto atípicas, tá? Então, o que seria a história social? Você falar o que você vai fazer no sábado. Você falar o que vai acontecer lá na igreja. Então, é muito importante, professoras, se vocês tiverem prepararem um materialzinho assim, vocês até imprimirem e entregarem para esses pais e falar assim, olha, quando chegar ali pelo meio da semana, ou comece a explicar, ou na sexta-feira, o que ele vai fazer amanhã, no sábado, o que ele vai estar encontrando, tudo, porque isso já prepara a criança e o adolescente para o que ele vai fazer no sábado lá na igreja, né? Então, fala tudo que vai acontecer e sempre com gravuras, tá? Aqui também temos outros modelos de pistas visuais. Isso vocês encontram na internet, viu, gente? A gente também está preparando, né? A Rafa está preparando para poder estar compartilhando, mas eu quis agilizar para mostrar para vocês. Rotina. Isso daqui também é muito importante que vocês façam e deixam num lugar visível na sala de vocês, na classezinha, para a criança saber o que ela vai fazer a cada hora. Como eu disse, eles têm que sentir segurança, eles não gostam do novo. Então, é importante que vocês tenham a rotina muito bem estabelecida. Olha, agora nós vamos orar. O legal é que, assim, nas classes menores, a gente já tem meio que até o espacinho da oração, né? Ali o bonequinho ajoelhado. Mas a gente não tem isso, às vezes, nas classes maiores, dos maiores. Mas eles precisam. Então, vocês adequam com a idade, tá? Vocês vão ter que adequar com a idade para fazer essa rotina, para eles saberem o que vai acontecer em cada minuto. Não, porque de repente começa a cantar o barulho, ele nem estava esperando. Quando você tem a rotina, ele já sabe que depois da oração vai cantar, né? Ou vai ler a história. Aqui eu peguei uns modelinhos de material para adaptação que vocês podem fazer. Então, não adianta chegar lá para o
o adolescente e falar assim, vamos aprender a oração do Pai Nosso. Ou então explicar toda a oração do Pai Nosso, mas só o verbal. O ideal é que vocês tenham material com gravuras, com figuras, né? E aí vocês podem adaptar, né, à idade dele, ao que ele consegue compreender. E assim fica mais fácil dele entender o Pai Nosso. A gente tem que fazer, a gente não quer que ele decore o Pai Nosso, a gente quer que ele entenda o Pai Nosso, né? A importância daquela oração, o que cada partezinha significa. E aí ajuda muito as gravuras. Aqui um modelo do Salmos 23, adaptado. Então, ali vai falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, está nesse formato, porque quando imprime, vira tipo um livrinho, assim. Então, isso aqui, gente, são ideias para abrir a mente de vocês, assim, para vocês já saberem como vão agir, né? Mas eu sei que vocês têm, nossa, criatividade para muito mais coisas, né? Então, olha, por exemplo, a história de Moisés, ele pode pintar e pode ir vendo as gravuras, né? E assim ele vai gravando mais. Olha um modelo aí sobre o cuidado de Jesus para um adolescente, né? Olha que legal. Que eles podem ir entendendo sobre o que é entregar o seu caminho ao Senhor, como que é ter Jesus, né, guiando os passos. Então, é isso que a gente precisa entender. A parte visual é muito importante. Não adianta você chegar lá, a partir dos primários, juvenis, sentar e começar a contar a história da lição. Ele vai estar ali, ele pode até estar ali olhando para você, mas ele pode estar em outro lugar dos pensamentos. Diferente se você entrega para ele um materialzinho, sabe, com algumas imagens, mostrando a história. Então, ele já vai poder acompanhar ali, ele vai se sentir parte. Um modelo, gente, isso daqui foi uma bênção. Principalmente a partir, né, de juvenis e adolescentes. Isso daqui foi uma bênção porque a Bíblia em Ação é justamente ela em quadrinhos, onde o adolescente ele consegue visualizar, ele consegue imaginar. A questão da imaginação é algo muito sério para o autista. Eles têm uma dificuldade. Isso não quer dizer que ele nunca vai imaginar, nunca vai conseguir desenvolver? Não, de forma alguma. Por isso que é importante, quanto mais cedo a criança for diagnosticada, o diagnóstico, gente, não é um anúncio de fim. Na verdade, é o início para aquela criança se desenvolver e se tornar um adulto desenvolvido, né, que consiga ter as suas limitações diminuídas. Então, quanto mais cedo ele tiver um tratamento, tiver as habilidades desenvolvidas, melhor vai ser para ele, né? Para conseguir essa autonomia. Então, é muito boa essa Bíblia, né? Vocês compartilhem, comuniquem às famílias, porque eles entendem melhor as histórias ali. Aqui são modelos de imagens que eu coloquei assim para vocês entenderem, né, que a gente pode estar colocando aqui para o adolescente ver, esse ambiente é onde eu vou adorar a Deus, vou estar com colegas, vou estar lendo a Bíblia, aqui eu vou orar. Então, que a gente sempre coloca imagem de criança, né? Então é importante a gente ter algo mais adaptado para os adolescentes. Isso daqui foi de uma classe infantil que eu fui professora. Uma das professoras fez esse momento da oração, mas de forma muito especial, onde as crianças ganhavam um coraçãozinho. E aquela música, 1, 2, 3, abre o meu coração. Aí elas iam colocando o coração. E a gente ensinava que aquele momento era o momento da entrega do seu coraçãozinho para Jesus. E aí eu achei isso interessantíssimo, porque isso foi assim espetacular. Para quem é autista, é uma forma bem concreta, né, da gente estar ensinando essa entrega, né, de que eu quero que Jesus more no meu coração, eu quero entregar meu coração a Jesus. Então, esse exemplo eu quero assim para ampliar a mente de vocês, como é importante essas atividades, né, mais práticas, mais concretas, para eles entenderem o amor de Deus, né? A ovelhinha que vocês ajudam lá a montar, né? Então, não tenho ovelhinha para todo mundo. Eu não consigo comprar. Imprimir uma ovelhinha e colar o algodãozinho, nesse processo da história ali, do Bom Pastor, já está incluindo. Isso é uma coisa que ele pode fazer junto com os colegas.
Então, isso já deixa, ele já se sente parte e vai estar mais, assim, mais aberto para aprender a lição que a gente quer ensinar. Jesus ama todos e quer ver todos incluídos. Na verdade, Jesus foi um dos maiores, né? Foi o maior, se podemos dizer, nessa parte da inclusão. Então, em Mateus 18:14 diz: assim também não é a vontade de vosso Pai que estás nos céus, que nenhum destes se perca. Então, gente, a vontade de Deus é incluir a todos. Todas essas crianças, elas precisam receber a salvação, elas precisam ouvir de Jesus. E a gente tem que ter essa mente de que não vão ser as limitações que vão impedir essa criança de aceitar Jesus. Na verdade, eles são muito sinceros. E quando eles são tocados, quando eles aceitam, aquilo fica enraizado no coraçãozinho deles, de tal forma que você não acredita. Essa semana, a Theo do meu filho chegou, ela não é da igreja, ela chegou para mim e falou assim: olha, eu achei muito interessante que eu fui jogar aquele, na minha época era a dedonha, como que é agora? Stop, stop. E aí, era com a letra J, e eu falei com ele assim: e aí, Samuel, me diga uma coisa. É um nome com a letra J, e aí? E ele, com essa questão do raciocínio rápido, né, não vem, aí ela, é uma pessoa que te ama muito, meu nome é Jaqueline, né? Aí ela pensando em mim, né? É uma pessoa que te ama muito, uma pessoa assim, que tem você no coração, e ela foi falando coisas assim, pensando em mim. Aí ele, ah, Jesus! Então vocês veem que fica ali, né? Fica guardadinho. Então, professoras, aqui todas do departamento que cuidam, sejam um instrumento de Deus para ministrar, né, essas crianças. Realize um trabalho do Senhor dando o seu melhor. Se Deus chamou você para estar aqui, é porque Ele vai te capacitar. E porque Ele pensou em você, não pensou em outra pessoa. Ele sabia que era você que ia fazer a diferença ali na igreja, na classe, na vida daquela criança, daquele adolescente. Se você está aqui, você vai ser capacitado porque Deus te chamou e vai te capacitar da melhor forma possível. Não desanimem, porque nem tudo vai ser na primeira, não vai ser nas primeiras tentativas que você vai conseguir mudança. Mas não desanime. Seja um multiplicador desse chamado. E Deus vai conduzir os interesses, a vontade de vocês para uma causa maior. Tá bom? Aqui uns links de sites importantes. Ali temos o site da Rafa. A Rafa também está no Instagram. Nós temos ali o site da Igreja Inclusiva no Autismo. Não é da nossa denominação, mas dá para tirar muitas ideias. Em breve, com fé em Deus, vamos ter também os nossos materiais. A gente já está nesse processo, está a divisão, juntamente com a divisão, com o Ministério das Possibilidades, a gente está trabalhando isso. Aquele Instagram da Igreja Inclusiva no Autismo é um Instagram que eu fiz, ali tem algumas ideias de como fazer a inclusão. E esses são outros sites, né, de materiais que vocês podem também estar pegando para ajudar. E também temos esse outro Instagram, que é o Autismo na Igreja, o pastor Glauco, ele é da Igreja Metodista, mas ele tem sido assim, um grande ativista para ajudar, né, na inclusão das igrejas. Ele, inclusive, vai estar falando no webinar, já vou deixar aqui a propaganda, vai ter o webinar da Rafa, agora final do ano, onde vamos ter vários palestrantes, né, falando, voltado para agora, para essa fase da adolescência e o autismo adulto. Então, não percam, entram nas redes para poder saber melhor como se inscrever e vai ser uma bênção. E que Deus abençoe a todos e vocês sejam multiplicadores do plano da salvação. Obrigada.